Paizinho, amado Deus, tão querido, tão amado, nós estamos aqui, Senhor, porque desejamos a tua presença. Desejamos, Senhor, o teu amor sendo derramado em nossos corações através de Jesus. Muito obrigado. Jesus, nós reconhecemos a tua morte na cruz. Pai, é tão bom saber que somos filhos amados, somos filhas escolhidas. É tão bom, Senhor, estar aqui, Senhor, essa noite, estar com as irmãs, ó Pai. É tão bom, Senhor, poder compartilhar do teu amor, ó Pai, da tua vida. Ah, Espírito Santo, sem o Senhor nós não podemos nada. Nós chamamos a tua presença, desejamos o teu olho sobre nós, a tua presença sobre as nossas vidas. Pai, te pedimos, Senhor, que as palavras são sementes, ó Pai, que elas sejam lançadas e que o diabo não possa roubar essas sementes, ó Pai, que possam cair numa boa terra. Prepara, Espírito Santo, os corações. Senhor, nós dependemos de Ti, mas o nosso desejo, Senhor, é compartilhar, Jesus. Senhor, desperta, Senhor, as mulheres, ó Pai, para que elas possam se posicionar, Senhor, num exército, ó Pai, e possam também compartilhar do teu amor e da tua vida. Nós te agradecemos, Paizinho. Nós te louvamos, rendemos louvores e ação de graça a ti, ao único que é digno de toda glória e de todo louvor. Senhor, muito obrigado por a oportunidade de estarmos juntas, ó Pai, sermos curadas, ó Pai, para sermos um instrumentos, ó Pai, flechas, ó Pai, nas tuas mãos, ó Pai. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu estava falando, né, que esse tema, bondade, ele mexeu muito comigo. Eu queria, assim, falar com vocês, sobre a página 126, né. Eu achei, assim, tão interessante, mas antes de eu falar aqui, eu queria ler um texto que, assim, para mim marcou muito, que está em João, o capítulo é 4. Eu não vou ler todo ele não, porque ele é maravilhoso, né. A palavra é maravilhosa, né, ela nos cura, ela nos confronta, e esse texto hoje, assim, ele mexeu muito comigo, gente, o texto todo, porque esse capítulo de bondade, o Senhor falou muito comigo, muito. Porque eu voltei ao início, eu estava falando com as meninas, eu não sei, que eu tenho uma coisa assim que Deus tem mexido muito comigo sobre compartilhar Jesus. Então o meu desejo é muito compartilhar Jesus, e esse capítulo desse livro, o fruto do Espírito, né, Jesus, Deus, ele está mexendo. Então no em 1 João 4, eu poderia, assim, ler todo esse capítulo, que é maravilhoso, né, que fala sobre o medo, fala sobre o amor de Deus, mas eu como que eu quero compartilhar o que mexeu mais comigo, eu vou ler aqui, que eu acho que está no versículo 14. "E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo." Aí fala, né, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus. Por que me mexeu comigo? Porque eu vi tanta bondade de Deus. E tem pessoas que não conseguem ver essa bondade do Senhor. Pessoas que não enxergam a bondade de Deus quando se levanta, né, sobre o ar. E quando eu li aqui no capítulo que ela escreveu, achei assim tão interessante como ela colocou aqui, aí
como ela colocou, é como eu também gosto de fazer, né, de entrar na história. E aí mexeu mais ainda, que é o cento a página 125, que ela fala, né, que ela fala com que eles falam assim: "Querida, me perdoa por chegar tão atrasado, mas hoje participei de um estranho acontecimento. Os romanos puseram sobre os meus ombros a cruz de um condenado à morte. Caminhei ao lado dele e ele não se queixava, não oferecia resistência, andava com dignidade e como se soubesse para onde ia e o porquê. Vi quando ele cravava os pregos nas mãos e nos pés, e depois confiar-lhe uma lança entre as costelas. E tudo ficou completamente escuro. E fui, e fui, e foi pavoroso. Jamais serei o mesmo depois disso. Acredito que ele era realmente o filho de Deus. Gente, eu me vi nessa cena. E E aí, por quê? De manhã eu falei: "Senhor, eu gosto sempre de colocar uma canção no grupo", e às vezes a Paty, eu falo para a Paty assim, eu falo: "Paty, você", a gente parece, assim, que tem uma ligação, porque às vezes quando eu coloco a canção, ela vai e coloca, aí eu entendo que o Espírito Santo está falando as mesmas coisas. E aí começou assim, eu falei: "Senhor, eu dependo do Senhor, a gente para estar aqui, eu levo isso aqui a coisa muito séria, eu priorizo esse tempo, e eu tenho temor de estar aqui, eu tenho um temor, porque é algo muito importante, o Senhor nos deu algo na nossa mão, e a gente sabe que quando a gente põe a mão no arado, a gente não pode olhar para trás, o Senhor nos chamou. E aí de manhã eu comecei a fazer essa oração que eu estou falando com vocês. Eu falei: "Deus, eu tenho uma responsabilidade contigo, é contigo". E aí eu falei assim: "Eu preciso de uma canção", e a gente sabe que há uma canção muito cantada, né, eu esqueci, agora, porque, mas da bondade de Deus, que eu esqueci o nome dele, que ele canta muito. Eu esqueci o nome da canção, mas tem uma canção que fala muito sobre. Deus, Isaías, Pati. Não entendi. Isaías, Pati, alguma Isso, é, que ele fala da bondade, é. Mas aí eu achei ele, essa canção. Aí eu pedi até a Nani para me ajudar para botar a letra lá, porque essa canção o título da canção fala do homem que carregou a cruz. Ele estava ali, eu falei: "Senhor, por que o Senhor colocou ele naquele momento ali?" Porque a Bíblia diz. Eu acho que é em Marcos, né, que ela fala, é Marcos 15, né, 21, eu acho que que Simão leva a cruz de Jesus. Aqui diz que ele foi o quê? Obrigado, ele foi obrigado a levar a cruz. E aí quando eu leio isso aqui, aí eu fico imaginando: "Senhor, por que o Senhor permitiu que botasse que aqui na Bíblia, que ele carregasse essa cruz?" Aí você vai ver lá em João o porquê. Ele tinha todo um plano. Deus pensou em tudo, gente, por nós. Que coisa linda! Ele tinha um plano que ele falou assim: "Bem, eu vou enviar o meu amor, que é o meu único filho, para dizer que eu sou o pai", que lá em João, que eu li com vocês aqui em João, né, em João, 1 João 4, ele fala que ele é o quê? Ele é o pai, enviou o seu filho. Ele desenha as coisas para nós. Que bondade de um Deus. Aí a canção que eu escolhi hoje, que eu botei lá, é Simão. O Senhor quer falar o quê para nós?
que Deus quer falar conosco nessa noite? Vocês pensam que profundo é o que Deus quer falar conosco? Que o Senhor está nos chamando? Que bondade de Deus! Eu preciso de alguma coisa? Eu preciso de algo? Se eu tenho um pai que pegou o filho dele e enviou. Olha, e diz que a dor, que a morte de cruz era é vergonhosa. E maltrataram muito ele. Ele era homem, gente. Ele sofreu muito. Ele, como homem, ele estava sentindo dor. Ele era Deus, mas ele era humano. Muita dor. Eu fui uma vez num encontro que uma pastora, ela é médica, e ela relatou a dor que Jesus sentiu. E como o que eu vi é que a dor dele era tão grande que alguém, algum soldado ali, provavelmente viu Simão ali, que ele passando, porque diz que ele veio do campo, né? Passou, falou: ó, carrega a cruz aí. Porque ele devia estar muito machucado. E ele estava indo, isso que ela botou aqui, eu, eu, eu viajei nessa história. Eu consegui viajar. Eu falei, gente, que? Aí eu falei, Senhor, por que eu sou assim? Por que às vezes eu não priorizo o teu chamado, ou às vezes eu fico dispersa, às vezes a gente se distrai tanto com tantas coisas que esquece de estar com essa comunhão. Às vezes a gente acha que os nossos problemas, que as nossas dores, tanta, o Senhor que nos supre. Olha, tem uma irmãzinha que ela fala das dores dela e eu falei assim, eu sempre falo, eu falei para ela assim, eu não consigo sentir a tua dor, porque eu não passei por isso, o que ela passou, mas eu confio no amor do Pai. Eu sei que o único que está ali com ela é Ele, é o Espírito Santo, é o Senhor, é Ele que está carregando ela, Ele que está consolando ela, Ele que está curando as feridas dela, Ele que está com ela, porque é só Ele. Às vezes a gente não tem dimensão de que o outro está sofrendo, mas Ele está. Igual eu falei da semana passada, aonde a gente está com a nossa dor, Ele nos vê, Ele nos cura. E é por isso que eu falei para vocês. E aí eu li um texto também, que é em Lamentações, Lamentações 2, não, 2 não, perdão, gente. Lamentações 3, no versículo 22, que fala, né? As misericórdias do Senhor são causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim, ela se renova a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é agradar a salvação do Senhor, isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. E aí vem a bondade de Deus, a misericórdia. Eu falei, Senhor, muito obrigado pela tua misericórdia. Porque misericórdia fala de amor de Deus, fala de cuidado. E falar de bondade, falar desse fruto de bondade tem muito a ver com o serviço, a caridade. Eu penso que Deus tem, assim, me dá muitas pessoas para andarem comigo que são bondosas, né? Eu conheço uma que está aqui, né? Que, assim, a Nani, que, assim, agora no Dia das Mães, a Nani é uma pessoa assim, que ela se doa muito, é uma pessoa serva. Quem andou assim perto dela, bem pertinho, vi. A Nani, ela morou num lugar assim muito ruim, mas também morou num bairro nobre,
no Rio de Janeiro, depois morou num bairro e hoje a Nani está ali, mas com o mesmo coração de bondoso, né? De bondosa, boa, ela é boa, porque é uma irmã que sempre serviu, com muito, com pouco, sem nada, sempre compartilhou. Essa é a irmã, eu posso falar dela sim. Esses dias, no Dia das Mães, aí fomos sair, véspera, né? Aí fomos no mercado, isso eu vi, ela conta as coisas, mas eu estava com ela nessa. Aí fomos no mercado, chegou lá, tinha um moço na porta do mercado, um senhor, assim, bem necessitado mesmo. E aí ele pediu, que ele estava juntando para dar um almoço para a esposa e para a sogra, né? E ele muito educado. Aí a gente ficou ouvindo, aí eu já vi que eu falei assim, cara, isso é o ministério dela. Ela adora ver morador de rua, ela abraça, ela não liga, entendeu? Então ela ouve, e aí eu falei, eu tô ali, eu falei, vou estar na missão também. Aí fiquei ali do lado dela, e ela ouvindo, tá? Ela entrou no mercado, ela estava com pouco recurso, mas ela deixa de ter para ela para dar para ele. Aí ela foi lá, aí eu falei, Nani, isso aqui eu acho que é mais barato. Ela, não, mas ele precisa. Ela foi, abriu mão dela, das coisas para ela, para dar para o moço lá fora. Então, eu ando por perto de uma pessoa que é bondosa. Outra foi a Elzinha, uma irmã assim por que eu estou falando isso? Porque aqui a Bíblia fala de uma mulher, de Febe, né? Que ela foi essa mulher para Paulo. E a gente e Deus quer falar conosco, nós estamos aqui nesse momento aqui. Deus quer falar que existe Dani, existe Kelly, existe Dona Dalva, Rose, outras mulheres da graça, várias outras aqui, Letícia, Melinha, e aí vai, todas as irmãs que estão aqui, que existe vocês para desejar o fruto do Espírito. Entendeu? Então, existe nós para desejarmos isso. E eu também tive uma pessoa, e hoje eu lembrei dela assim, muito, com muita força, que foi a Alzinha. Hoje, se eu tenho assim, uma carteira de motorista que eu nem dirijo, mas que eu vou dirigir, por causa dessa irmã. Ela era uma irmã assim, muito bondosa, muito. Pensa numa irmã bondosa, que a gente acabou todo mundo morando no mesmo prédio, que era meu sonho morar no prédio. Sempre sonhei. Eu tenho essa coisa de ficar junto com a igreja, estar com a igreja, estar com a igreja, viver junto. E acabou a gente lá em Rio das Ostras morando. A Nani morava em cima, eu morava no meio e ela morava embaixo. E a gente vivia como família, comia junto, ficava junto, e compartilhava, dividia tudo, era um negócio gostoso. Essa irmã foi uma benção para nós, uma benção. Pensa numa mulher muito abençoada. Só que um dia o Senhor levou-la, levou. Ela foi para o pai, né? Só que eu me lembro que eu fui fazer uma visita com ela, ela estava no hospital, que ela teve um câncer, e os médicos, a Nani pode até né, falar sobre isso também. Os médicos, tipo assim, falaram que o câncer dela era para ela sentir muitas dores. Muitas dores. Era para ela, assim, não suportar, entendeu? Gritar de dor, entendeu? Assim, sofrer. Mas não. Pensa numa irmã que Deus já tinha falado até para a Nani, que a Nani já falava assim para mim, tipo assim, uns meses antes, a Nani falou, Deus vai levar a Elzinha. Eu falei, gente, não vai fazer isso. Mas Deus, eu achava assim, que ele não ia fazer, mas Deus é bom, ele sabe o que está fazendo, entendeu? E aí, essa irmã, eu fui com a Marcela no hospital visitar, e quando eu cheguei lá, ela ficou tão feliz de me ver, sorrindo, só que a nora dela me chamou, né? Aí me chamou e falou: oh, o médico falou que ela tem dias só de vida. Aí eu não consegui mais ficar. E ela sorrindo para mim, querendo falar, bem debilitada, com dias de vida, querendo falar comigo. E aí eu peguei e falei, fui lá para fora, deixei a Marcela sozinha lá dentro do hospital com ela e fui lá fora chorar, 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 porque eu não conseguia estar ali.
E aí hoje de manhã eu falando com o Luiz, né, porque depois ela voltou para casa, e ela sonhou comigo e com o Luiz, porque ela não tinha visto o Luiz, e ela sonhou e eu já estava morando no Rio, e ela estava em Rio das Ostras. E aí o filho dela pediu para a gente poder ir até ela, aí eu fui. Aí quando eu cheguei lá, ela bem fraquinha, e ela sorrindo, pediu para a gente cantar com ela, e ela estava com uma doença que os médicos nem falavam assim: "Gente, ela está sentindo muita dor", e o Senhor aí eu falei para o Luiz: "Poxa, Luiz", hoje, né, falando sobre bondade de Deus, falei: "Luiz, por que o Senhor levou a Elzinha? O Senhor só leva pessoas boas, né". Aí ele falou assim para mim: "Andréia, a Elzinha, como todos nós, só lançamos semente, ela deixou semente". E aí, de novo, nós voltamos, né, voltamos que esse tempo, eu gostaria muito que vocês, assim, guardassem no coração esse tempo, porque nós somos bem-aventuradas. O Senhor nos escolheu. Nesse mesmo texto aqui, depois, se vocês puderem ler esse João todo, capítulo 4, ele fala que ele nos amou primeiro. Gente, que eu sofrer tanto, por que eu não confiar nele? Eu passei por um tempo que eu acho que eu vou falar lá no domínio próprio. Passei por um tempo que eu fiquei com vergonha de Deus. Eu falei: "Senhor, me perdoa, porque não confiar tanto no Senhor, não entregar tudo, não falar tudo, que a minha dependência é totalmente tua, e não ver a tua bondade, a bondade dele". E de gente, pensa hoje nesse caminho que Jesus passou por mim e por você. Você eu hoje falei assim: "Deus, nem se eu não crer nisso tudo que eu vou falar hoje, compartilhar com essas irmãs, não vale a pena a gente, tirar, né, umas horas do nosso tempo e estar aqui, se não for para eu levar isso muito a sério, não entender que o Senhor me chamou e chamou vocês também, para a gente compartilhar esse amor. Então vale a pena, nós temos que se sentir rainhas, mulheres que foram chamada com um propósito: compartilhar esse amor de Deus. Eu creio que era isso a minha introdução que eu queria compartilhar com vocês. Eu estou muito mexida, gente, vocês não têm noção. Eu estava falando com a Nani, que às vezes eu vou ler aqui a Bíblia, né, com vocês e fico parada, engasgada. Falei: "Nani, eu não consigo, parece que a Bíblia, ela entra dentro de mim, vai rasgando, entendeu? A palavra, ela vai mexendo muito comigo, porque ela é uma palavra que cura. E eu fico, assim, com vontade de falar: "Gente, isso é real, o mundo espiritual é real, ele existe". E ontem, aí eu mandei até para a Kelly, que ela falou assim: "Eu já conheci esse médico", né, Kelly? Um médico que ele fala do mundo, eh, espiritual, a experiência dele. Depois eu vou deixar lá no grupo para vocês verem, se eu não conseguir, a Kelly puder fazer isso para mim, deixar lá o testemunho dele, porque como ele fala do mundo espiritual e da medicina, porque os médicos é lindo, né, o que Deus deu a sabedoria para os médicos, porque é maravilhoso, porque eu sei disso quando um cardiologista conversou comigo e com a minha mãe, como é que ele falava, eu falei: "Gente, esse dom que Deus dá para o médico é maravilhoso". Eles estudam, aquele que ama mesmo a medicina, ama pessoas igual ele, e é tão forte que agora que me veio isso, sabe. A Kelly vai poder, lembrar, porque ele é médico que mexe com o intestino, né, Kelly. E a Kelly estava falando comigo que o intestino parece que é o segundo cérebro, né, não é?
do corpo. Então, para você ter uma ideia, que ligação, que coisa maravilhosa, que o Senhor vai conectando as coisas para falar com a gente. O Senhor desenha as coisas. Mas, amém. Depois, no final, eu vou falar alguma coisinha para vocês. Mas, meninas, agora eu vou passar aí para Dani, que o Senhor vai continuar falando aos nossos corações. Amém. Glória a Deus, Andréia, pela sua vida. Você praticamente, assim, já falou o conteúdo todo, assim, do livro, né? E é tão bom escutar você, né? E falar da bondade de Deus é algo que também mexe muito comigo. A leitura desse livro, dessa lição, desse capítulo, ele mexeu comigo também. Porque quando a bondade, né, ela é um dos atributos, um dos principais atributos de Deus. Ela faz parte da essência do Senhor, né? Ela o Senhor, ele é bom, ele é intrinsecamente bom. E ser bom reflete quem ele é, né? E o que que o Senhor quer de nós? Que nós possamos refletir Deus à medida que expressamos sua natureza divina. E como é que como que a gente vai refletir, né, a bondade de Deus, refletir Deus através da bondade? Porque a bondade, ela nada mais é, né, do que, como a Andrea falou, é um serviço. Nós vamos utilizar, a autora fala, nós vamos utilizar a bondade para os outros. Nós vamos refletir Deus para os outros. O Senhor é bom. Nós podemos refletir Deus através da bondade, através dos atos de bondade, né? E como isso é lindo, isso é tremendo. Eu separei aqui alguns versículos para hoje. Lá em Efésios 5, de 8 a 9, diz assim: Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, aqui nesse versículo, Paulo nos fala que nós refletimos, né? Se nós, o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E isso é através da nossa, assim como a André acabou de falar, nós precisamos refletir a bondade nas nossas vidas. E como nós refletimos a bondade nas nossas vidas? Através da nossa intimidade com o Senhor. Hoje em dia, minhas irmãs, tem tantas distrações que nos impede de termos um, 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 uma intimidade mais com Deus. Às vezes, o próprio celular, você pega para fazer um devocional, né? E aí você lembra que você tem que tirar uma foto, para tirar a foto da Bíblia, você tem que tirar a foto daquilo que você está escrevendo, postar nas redes sociais. Dali você já saiu do devocional. Dali você passa, você tira a foto, aí aparece lá no seu feed lá. Ah, fulano de tal postou tal coisa. Aí você já começa a rodar, vai rodando, rodando, rodando. Quando você vê, seu devocional já foi pro, né? Você já perdeu aquele momento especial que você estava com o Senhor, que o Senhor estava ali falando com você através da palavra. E o que a autora ela inicia o capítulo refletindo sobre o que significa ser bom. Ela faz uma pergunta: você conhece alguém cheio de bondade? A Andréia aí citou várias pessoas, né? E eu percebo que muitas vezes, né, nós somos muito rápidos em julgar os outros. Em vez de olharmos para eles com os olhos de bondade, nós listamos, né, os defeitos das pessoas. Fazer como a Andrea fez agora, de listar as pessoas, a bondade refletida, Deus refletido através dos atos de bondade na vida da pessoa, muitas vezes nós fazemos o contrário no nosso dia a dia. O que vai mudar isso? É a presença do Espírito Santo em nós. O Senhor, ele é bom. E
eu fiz essa pergunta, né, quando eu vi lá no livro: "Você conhece alguém cheio de bondade?", a primeira pessoa que veio na minha cabeça, assim, mais de perto, mais perto, assim, de mim, é o meu marido. A Kelly, ela me conhece há muitos anos, e como era difícil para mim ver a bondade no meu esposo. E hoje eu respondi, assim, logo, assim, de lapada. Eu falei: "É o Wesley". O Wesley, ele é uma pessoa boa. O Wesley, ele tem ação justa, ele fala com sinceridade, integridade, e ele pratica a bondade no dia a dia. Quantas experiências o Wesley tem com Deus, sabe? Quantas coisas o Senhor já fez na vida dele. O Wesley, ele sai daqui, o pai dele está com câncer, né? Algumas de vocês sabem. E ele sai de manhã cedinho, leva o pai no hospital, ele fica o dia inteiro. Às vezes o pai tem que ficar internado e ele fica lá, né? Honrando o pai dele. As irmãs ligam, falam: Wesley, eu vou para aí, eu vou ficar aí. Ele fala: não, eu vou ficar aqui com meu pai. Então, são nas pequenas coisas, as mínimas coisas, ele tem praticado a bondade no dia a dia dele. Às vezes é com um frentista, às vezes é com uma pessoa na padaria, né? Ele está sempre abençoando. Então, é a pessoa assim mais íntima minha que eu percebo a bondade nele. E a autora, ela diferencia, né, a amabilidade da bondade. Ela explica que a amabilidade é uma característica do nosso caráter, enquanto a bondade é a manifestação desse caráter nas nossas relações. Olha só a diferença da bondade para a amabilidade, né? E, e uma reflexão que eu levo assim para mim de da leitura desse livro, será que sou apenas uma pessoa gentil ou de fato uma mulher boa segundo o coração de Deus? Como que está o meu coração? Eu tenho praticado atos de bondade? Eu tenho refletido Deus através das minhas ações? Foram as perguntas que eu fiz enquanto eu estava lendo o livro, né? Lá em Tito, Tito eu vou ler porque ele tem muito a ver com servir isso, né, e está mais voltada para nós mulheres. Em Titos 2, de 1 a 14, eu vou ler só alguns aqui, alguns versículos, que fala sobre os deveres, né, das mulheres, das mulheres piedosas. Ele fala sobre, os atos de bondade, né, as mulheres ensinando umas às outras. De 2, Tito 2, de 1 a 14. Mas vocês ensinem o que está de acordo com a sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitados, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestres do bem, a fim de instruírem as jovens casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. E essa palavra, ela me ensinou que nós, né, se nós não agirmos da forma que está escrita aqui, a palavra de Deus será difamada. Então, nós temos responsabilidades no reino de Deus, nós temos responsabilidade aqui na terra sobre o ensinamento, sobre as nossas ações, sobre os nossos atos de bondade. Esse texto de Tito deveria ser uma constante inspiração para nós. Eu, sinceramente, eu tenho ele impresso ali na minha cabeceira, porque eu preciso todos os dias ler esse texto, não só para ensinar as jovens mulheres, mas para que o meu coração seja lapidado pelo Espírito Santo, porque ele é um verdadeiro manual da vida cristã para nós mulheres.
né? Viver em bondade exige, minhas irmãs, vigilância constante sobre como agimos, como administramos nossas emoções. Nós precisamos desenvolver moderação, equilíbrio e fortalecimento espiritual. As pessoas nos observam, nós somos como cartas vivas em todo o tempo, consciente e inconscientemente, somos, de certa forma, filmadas constantemente. E as nossas atitudes falam muito mais do que as nossas palavras. Sabe um exemplo de uma mulher que serviu com muita dignidade, que o Senhor me mostrou? Tábita, Dorcas. Lá em Atos 9, de 36 a 43, havia em Jope uma discípula chamada Tábita, cujo nome era o grego chamava Dorcas. Esta se dedicava a praticar as boas obras e a dar esmolas. A palavra de Deus diz que ela se dedicava em boas obras e esmolas, ela servia em silêncio. Dorcas era boa, porque não era ocasional a bondade que ela tinha, mas estava inculcada em seu coração. Dorcas refletia quem Deus é. E com isso ela deixou marcas de bondade para as mulheres que estavam à volta dela, as viúvas. Ela faleceu, ela veio a falecer. E mesmo depois da morte, o testemunho dela falou. Os atos de bondade de Dorcas falou mesmo depois de sua morte, porque as viúvas foram atrás de Pedro. E elas rodearam Pedro, chorando, mostrando os vestidos e as roupas que Dorcas tinha feito, quando ainda estava com elas, né? Em contrapartida, na página 122 do livro, um trecho me marcou profundamente, na página 122, que foi o testemunho, né, daquela moça que confidenciou para a autora, né? Ela falou da mãe dela, ela falou assim: quem dera ela vivesse em casa aquilo que testemunhava nas reuniões de mulheres da igreja. É por isso que estou perdida, amarga e rebelde. Mães, nós somos transparentes. A autora fala, né? Mães, nós somos transparentes. E eu acrescento, nós mulheres somos cartas vivas do nosso Senhor Jesus. Nosso modo de viver é observado atentamente, especialmente por aqueles que vivem conosco. Diante deles, nós não podemos esconder quem realmente somos. E diante de Deus que tudo vê, muito menos, não é? Nós precisamos ser diligentes na busca pela palavra de Deus. Algo que me alerta aqui em casa é quando estamos muito irritados um com o outro, quando falta equilíbrio, nós temos pouca moderação, sabe? Isso geralmente é um sinal claro de que está faltando tempo de qualidade com Deus aqui em casa. Quando as respostas são ríspidas, quando a gente passa a olhar o outro com crítica, isso já me acende um estalo. Eu falo assim: nossa, olha só, está faltando alguma coisa. Ou é a falta de leitura bíblica, ou é a oração. E quando percebo, né, essas coisas, eu pergunto também para mim mesma: o que eu posso melhorar? O que não está certo aqui? Gente, o Espírito Santo ele é tão maravilhoso que ele me responde na hora. Na hora ele fala assim: olha, vamos lá, você está muito distraída, volta aqui para mim, volta aqui para a minha palavra. A palavra de Deus é a verdade. A oração sacerdotal do Senhor Jesus, lá no versículo verdade, minha palavra, nós somos santificadas pela palavra de Deus, nós somos purificadas pela palavra. E outra coisa que também me chamou a atenção, né? A bondade, ela se manifesta de diversas formas.
Basta olharmos para o céu. Aquilo que a Andrea falou, gente, é tão perceptível. Eu moro num apartamento, numa casa, que os passarinhos vêm comer aqui na minha árvore. E quando eu passo a olhar para eles, eu falo, nossa, como o Senhor é bom. Quando eu escuto o cantar dos passarinhos, eu falo, como o Senhor é bom. Né? E começo a agradecer, a dar graças ao Senhor, porque é notório quando nós percebemos a bondade de Deus nas nossas vidas. Né? E nós precisamos estar atentas àquilo que o Espírito Santo está nos falando. Nós precisamos buscar a presença maravilhosa do Senhor Jesus, porque sem ela nós não somos nada. Ele é suficiente nas nossas vidas. E só com ele nós vamos praticar atos de bondade que agradam a Deus. O mundo, ele sabe dar atos de bondade, mas não são atos que agradam a Deus. Os atos que agradam a Deus são aqueles que estão debaixo da proteção dele, debaixo da poderosa mão dele, né? Então, nós temos que parar, silenciar e buscar a presença do Senhor. Porque por meio da oração, da leitura da palavra, nós percebemos o quanto ele é bom. Nós precisamos ser prudentes, porque a bondade, ela significa ser prudente. Nós precisamos ser prudentes no nosso modo de falar, no nosso modo de agir, no se posicionar diante dos outros. Nós precisamos ser mulheres confiáveis, mulheres dignas, íntegras em todos os nossos procedimentos. Nós precisamos eliminar do nosso vocabulário palavras caluniosas, críticas e murmurações. Nós precisamos estar atentas, nós somos adornos do Evangelho. Nós refletimos Deus através das nossas vidas. A mulher rixosa, por exemplo, é aquela que vive reclamando de tudo, dos filhos, do marido, das mínimas situações. Eu já fui essa mulher rixosa. Aquela é testemunha disso. Ela me conhece há anos. E quantas vezes eu ligava para aquela reclamando das meninas, reclamando do meu esposo, sabe? E ela escutava, às vezes ela me admoestava. Nós precisamos nos parar de nos apegar dos pequenos defeitos, transformar as pequenas falhas, sabe? Ser essa mulher que transforma pequenas falhas em um discurso constante. A palavra de Deus diz que Marta, ela na sua inquietação, ela ela estava ocupada com muitos afazeres, ela teve a coragem de ir até Jesus e reclamar. E porque ela teve essa coragem de reclamar com Jesus, é porque o coração dela já estava transbordando reclamação. Quando a autora coloca assim, imagina Marta resmungando na cozinha. Gente, aquilo caiu assim como uma coisa assim na minha vida. Sabe que eu vi um filme passando na minha cabeça, porque eu sou mulher. Muitas vezes eu ajo como Marta, né? Às vezes eu estou sobrecarregada, irritada, e eu já começo a reclamar ali mesmo na cozinha, ali mesmo no quarto. Antes mesmo de levar a queixa dela, né, a nossa queixa a Jesus. Gente, isso é muito sério. E ela foi admoestada, mas eu creio que Jesus ele não brigou com ela. Eu sei que Jesus falou assim, Marta, Marta. Ele falou com prudência, ele falou com amor, ele chamou a atenção dela em amor, porque é assim que o Senhor faz, né? Então, nós precisamos, né, servir, mas servir com um coração íntegro, puro e bondoso. É o exemplo que a Andrea colocou, que também a autora falou sobre Febe, né? Que Febe, gente, eu achei incrível aquilo que está escrito ali no livro, né? Que Paulo elogiou Febe. Gente, que coisa linda! Ela levou, olha só, olha que privilégio. Ela levou a carta aos romanos, né, a carta aos romanos para a igreja. Né, ela foi a portadora dessa carta e Paulo a elogiou por isso, pela dignidade dela. Febe foi elogiada pelo próprio apóstolo Paulo. Gente, isso é tremendo, né? E aí nós, né? Ela não foi, ela foi uma mulher confiável, uma mulher digna, honrada. Ela foi serva, ela serviu, e ela não serviu só Paulo, ela serviu, a palavra de Deus diz que ela serviu aos outros irmãos.
Nossa, que mulher, né? Eu fiquei assim, quando eu li, eu falei assim, meu Deus. Aí eu fui ler o capítulo todo ali de Romanos, e gente, é inspirador, sabe? Entender que o evangelho foi expandido, ele foi levado por essas pessoas, né? Que Jesus Cristo confiou o evangelho a essas pessoas. Ele confia em nós. Ele confia em nós somos mulheres confiáveis. É o que estamos fazendo aqui, o que estamos fazendo na nossa casa, né? O Senhor nos convida a ter um compromisso constante com Ele. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Ele constantemente fala conosco, ele fala comigo todo momento, assim mesmo como ele fala com vocês. Né? E o servir em obediência é uma disciplina espiritual. Nós precisamos levar isso a sério. Há lugar para todas nós, para praticarmos a bondade. O ministério da bondade, ele é real, ele é necessário. O Senhor conta conosco. E nós vamos fazer com esses atos de bondade, nós vamos treinar dentro de casa, com os nossos filhos, com os nossos maridos, aquelas que não têm marido, com as amigas, com a mãe, com o pai, né? Hoje mesmo, meu esposo, ele tem dias que ele está falando de limpar ali a piscina. A gente comprou uma piscininha para o Bernardo e a gente chegou de viagem, a piscina estava verde. E água verde, né? E ele falou assim, toda vez ele fala, eu vou limpar, só que ele não está tendo tempo. Aí eu falei, gente, já que eu estou ali me preparando para a bondade, me preparando, o Senhor tem falado comigo sobre bondade, vou fazer um ato de bondade para ele. Fui lá, passei a tarde toda limpando a piscina, tirei a água, limpei a piscina, esvaziei, dobrei, lavei, coloquei lá para secar. Quando ele chegou, ele falou: "O que que você fez à tarde?" Eu falei assim: "Eu limpei a sua piscina." Ele ficou feliz. Olha só, ele ficou super feliz. Ele ficou, sabe, ele falou assim: "Nossa, muito obrigada." Né? Então, são pequenas coisas que nós podemos fazer, né? E eu gostaria de terminar dizendo que uma frase na página 131 do livro, uma frase que diz assim, 131, que eu anotei aqui. Lá no primeiro parágrafo, à medida que a bondade se desenvolve no jardim da nossa vida, tornamo-nos mais bondosas, mais doadoras e mais compreensíveis. Amém. Glória a Deus, né? Porque esse capítulo, ele é tão pequenininho, mas ele falou tanto conosco. Ele, mas assim, comigo ele falou muito, não foi pouco não. E eu só tenho que agradecer a Deus, porque Deus ele é bom. Em todo o tempo ele é bom, né? E que possamos terminar a nossa noite, né? Deitar o nosso travesseiro e falar: Senhor, amanhã eu quero refletir o Senhor, eu quero refletir o Senhor, a sua essência. Eu quero ter atos de bondade na minha vida, em todo o tempo, assim como o Senhor é bom em todo o tempo. Amém? Que Deus abençoe as irmãs essa noite. Obrigada, Andréia, pela oportunidade. Amém, amém. Nossa, que benção, que benção. Como eu falei para vocês, esse capítulo está tá mexendo com a gente. Queria saber se alguma de vocês querem falar alguma coisa. Alguém quer falar? Ninguém quer falar? Eu vou dar oportunidade. Depois dessa ministração da pastora Daniela, e olha, falar mais o quê, né? Que ministração, estou aqui impactada, né? Sabe quando a mãe fica babando o filho? Eu estou assim, né? Pum, 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 pum. Saltitante aqui. Lá na... Bom, enfim, toda vez que a gente vai ler um capítulo desse livro, né?
falando sobre o fruto, eu vou ser impactada. E, com certeza, cada um, Deus vai falar de uma forma, né? Comigo, a gente vê Deus em tudo, né? Desde a hora que a Paty colocou lá, aquelas palavras, depois a André entrou com aquele louvor, hoje era o meu dia de ir ficar tomando aquela medicação de ferro, né? E é o dia que eu tiro para ler e vim no carro, o cara não botou o do Uber, ele hoje veio bem quietinho, não deu nem para falar nada, mas eu vim ouvindo a música. E o louvor já vem ministrando de uma forma assim tremenda. E eu lembrei muito assim do cuidado de Deus quando ela fala assim, obedecer à insistência. E quando ela fala, o Senhor falou para que ela fizesse um bolo, né? E aí nada dá certo. Ela falou, vou deixar para amanhã. É hoje, vou deixar para amanhã, é hoje. Aquela insistência, né? Obediência à insistência de Deus, mas ela foi e obedeceu. E aí eu me lembrei, quando eu estava lá em Brasília, estava passando por uns problemas de saúde, estava bem abatida, estava bem magra. E aí eu comecei a chorar em casa, orando. Eu falei, ai, Deus, sabe o que eu queria hoje? Que eu tinha, eu ganhei da a Kátia da Cela, a Katinha não está participando aqui, né? Ela está cuidando da neta dela. E a Katinha, quando viajou lá para Israel, ela trouxe para mim, não só uma mirra, mas ela trouxe para a gente a tâmara lá de Israel. E eu nunca tinha comido aquela tâmara. Eu comia do Brasil, que é aquela fininha. Eu falava, vai, não gosto de tâmara, eu não gosto. Mas quando eu comi aquela tâmara, eu fiquei apaixonada. Falei, meu Deus, aquele é o mel na boca. E aí você começa a pegar a Bíblia, fala da tâmara, fala. E eu falei assim, meu Deus, eu estou me sentindo em Israel. E nesse dia eu estava tão mal, fraca, né? Fraca mentalmente, fraca espiritualmente, no corpo, no físico, eu estava detonada. E eu chorei, eu falei, sabe, Deus, sabe o que eu queria hoje? Só um mimo seu. Queria comer aquela tâmara, como eu queria, mas não queria do Brasil. Eu queria aquela tâmara de Israel. E eu fiz essa oração. E aí eu liguei até para o Marcelo, estava no trabalho, falei, mas sua vontade, parece até mulher grávida, eu queria tanto comer uma tâmara. Aí ele falou, vou passar no mercado, tal. Mas eu não queria essa. E aí passou. E aí eu tinha marcado de tomar um café da tarde com a Dani, com a Isnara. E cheguei lá, né, na casa da Isnara. E geralmente nós que fizemos a experiência do lar, a gente sabe quando a gente vai na casa de alguém, né? Primeira vez ou duas, quantas vezes o Senhor tocar no nosso coração, a gente leva um presente, tá, Fleto? Né? Quem vai ganhar presente não sou eu que estou recebendo, sou eu anfitriã, e fui. E a Dani levou realmente o presente lá para a Isnara, mas ela foi e falou para mim, Kelly, eu queria te dar um presente também. E eu sei que você gosta de ler, eu gosto de ler, aqui tem um monte de livro, né? Eu amo ler. Fico até perturbando a Dani para a Dani passar o livro em PDF para o meu Kindle, porque eu sou apaixonada por ler. E ela disse, eu vou pegar um livro, e o Senhor falou para ela assim, não, você vai dar aquelas tâmaras. E elas tâmaras de Israel, né? E ela foi e falou, mas tâmaras, Senhor. Não foi assim, Dani? E ela falou que eu ia te dar esse livro, mas o Senhor falou para mim te dar isso aqui. Quando eu abri, eu não aguentei, porque era as tâmaras e era de Israel. Da E aquilo, Galileia. gente, é um cuidado. Aquilo era. Pensa que eu tinha até ciúme, até para dar para o Marcelo foi difícil, porque é meu, o presente é meu, né? Aquele egoísmo. Mas foi assim, sabe, foi Sério. impecável, porque Era uma é uma caixa grande, gente, uma caixa grande. Essa tâmara desse tamanho, igual eu queria, doce, doce como mel. Então, assim, é muito amor, é muito cuidado, é muita bondade. Aí, quando eu vi essa obediência e insistência, eu falei, essa é a Dani foi essa mulher. Ela obedeceu, o Senhor falou com ela, porque ela queria me dar um livro. E o Senhor falou assim, não, você vai dar aquelas tâmaras. E assim, tâmara não é barato, né, gente? Principalmente essa. Uma caixinha daquela não é baratinha. E ela não hesitou. Ela foi e me deu aquilo ali. Ela podia falar assim, não é a casa da Kelly, ela não é né, não é que está recebendo a anfitriã, eu vou levar só para a Isnara, mas ela obedeceu, e é lindo isso, né? Porque além de ter a bondade do Senhor, tem a bondade dela também, a obediência dela em ouvir a doce voz do Espírito Santo. E sim, eu fico assim, eu falo, se eu for contar sobre bondade de Deus na minha vida, é muito, muito testemunho. A Rose, lá no Rio Grande do Sul, eu falei que eu sou apaixonada por figo. A Rose, isso dá trabalho, eu sei que ela teve muito trabalho, ela mandou
3 vidros para mim de figo, gente. Sabe o que que é isso? Eu fiquei comendo aquilo durante meses, assim, tentando economizar, porque eu sou apaixonada por figo. Sim, é o cuidado de Deus em todas as coisas. Eu lembro quando fui comprar o carro, comprei o carro, Marcelo me deu um carro aqui, levei para Brasília, bateram o carro, acabou com o carro, e aí eu fui e falei, fui orar, falei, Senhor, eu quero um carro assim, 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 com a quilometragem desse jeito, eu não quero isso, eu não quero. Eu fui falando do jeito que eu tinha, queria o carro. Quando apareceu, Marcelo até falou, cara, Deus te mima muito. Você é uma filhinha muito mimadinha de Deus, porque tudo sempre te dá. Mas assim, eu vejo o cuidado de Deus, ao mesmo tempo muita luta, muita batalha, mas eu vejo esses mimos do Senhor falando assim, Kelly, eu estou vendo. Olha, nunca esqueça, eu sou do teu lado. E eu sei que na vida de cada mulher, assim, se cada um for abrir aí o microfone e for falar, cada uma vai poder testemunhar de tão grande bondade que esse Deus que nós servimos, lindo, maravilhoso, misericordioso, ele tem feito, tem realizado tantas coisas na nossa vida. Então, quando eu li isso aqui, né, e aí é bonito no final você ler que quando ela obedece, mesmo dando tudo errado, né, ela tinha que pegar o ônibus, era um ônibus velho, tudo, até chegar na casa dessa pessoa que estava acamada, né, por conta de uma gravidez, e aí ela pergunta, né, mas como você sabia que era meu aniversário? E ela não sabia. Como saber? Ela fala, né, ela era filha de missionários que estavam na África, os irmãos estavam em outro lugar, então ninguém falou, mas é o Espírito Santo. E quis mimar também aquela mulher, né? Tratou na área dela da obediência, da bondade, e ao mesmo tempo também na vida daquela outra. Então, assim, é muito cuidado, é muito amor, né? E essa bondade ela tem, como a Dani falou, né? É lindo ver a Dani testemunhar e poder ver agora todas essas qualidades que a gente já via perceber no Wesley. O Wesley realmente, se deixar, ele tira a roupa do corpo. E eles recebem, eu vejo assim, não só a Dani e o Wesley, as meninas também, o Rafa, a família em si deles, eles são assim para receber. Eles dão o melhor. A Dona Dalva já foi lá na casa deles também, já fizemos céu lá na casa deles, e eles dão o melhor. E isso é lindo. Todas as vezes, você vai numa arrumação, seja um café da manhã na casa da Dani, seja um almoço, seja um café da tarde, a Dani, um jantar, ela e o Wesley, eles vão fazer o melhor. E eles sempre foram assim, gente, tendo muito ou tendo pouco. Eles nunca, e sempre, era difícil você chegar e eles falarem assim, não, eu não posso, não, eu não vou fazer. Não, eles sempre estiveram assim, dispostos, eu estou aberto, eu quero fazer a obra, eu quero trabalhar. Esse amor exala deles, né? Essa bondade, esse desejo de servir ao Senhor e servir as pessoas com alegria, isso é notório na vida deles. Glória a Deus que ela conseguiu enxergar, né? Porque, igual ela falou, a gente não é só ela, eu também tenho muito isso. E quando eu li esse livro, até mesmo quando a Dani falou, né, tá na cozinha, às vezes a gente está cansado, assim, ai meu Deus. Hoje eu vou ter até louvor fazendo janta para o Marcelo, eu vou cantar para não, porque hoje está passando mal. E eu falei, eu vou botar louvor, e aí eu não vou pecar. Porque você vendo como é que o livro mexe, como é que cada palavra. Quando eu acabei de ler aquele livro Bela aos Olhos de Deus, eu saí impactada. Aí esse livro, assim, cada livro eu estou saindo impactada. Então Deus vai forjando o nosso caráter, ele vai ministrando a nossa vida. E aí depende, eu estou aberto ou não para fazer. E é isso que ela falou, da gente poder ter esses olhos do Senhor. Ela até cita, né, um livro que ela recomenda, né, No Seu Espaço que Faria Jesus. E a gente tem que colocar muito isso dentro de nós. Senhor, no meu lugar, o que o Senhor faria? E é engraçado que é engraçado e ao mesmo tempo lindo, porque quando vem isso da bondade, é o que eu estou estudando também, sabe? Aí eu vejo um professor, psicanalista médico, vai fazer agora dia 16, 90 anos, ele falando sobre alegria e bondade. Falei assim, Senhor, tu és lindo. É muito gostoso de ver esse cuidado, o Senhor nos cercando, né? Eu fazendo a janta ali, louvando, né? Quanto tempo eu ia estar... Ai, Jesus, aleluia, glória a Deus. Mas saiu aquele peso, porque eu fui confrontada, né? A palavra, quando você vai, aquilo que a Dani falou, você vai pegar sobre a vida de Febe, de vida de Dorcas, e ele vai né, falando da Trifose, aquelas duas irmãs, Trifose e outra, me esqueci o nome, e fala Priscila. Então, pessoas que serviram, que eram bondosas, que são citadas, imagine ser citada pelo apóstolo Paulo, um homem que Deus usou poderosamente. Então, o que dizer, né? O que falar, o que acrescentar?
né? É ver realmente o coração dessas pessoas. Por que elas foram citadas? Porque elas tinham isso, essa do servir, essa do amar, essa da bondade. Então, é um convite que o Senhor realmente tem nos feito. Cada capítulo que nós estamos passando, eu vejo realmente o Senhor assim nos convidando para sermos moldados por Ele, sabe? E modelados mesmo, né? Se colocar realmente, ter a aparência de Cristo. O que eu preciso? O que Ele precisa tirar as arestas ainda de mim? Olhar para dentro da Kelly, Ele vê, né? O que vocês não vê, Ele vê. É o que a Dani falou. Às vezes a gente olha, está no ministério, não dá coisa, as pessoas, né, olham para a gente, nossa, mas a pessoa é tão cheia do Espírito Santo, mas até que não peca, né? E assim, pecamos sim, somos falhos, mas como é bom sermos confrontados por esse Espírito Santo, porque quando ele nos confronta é porque ele quer nos levar a viver realmente uma vida que glorifique o nome dele. Assim como a gente vê Febe, Dorcas e tantas pessoas, não, elas não foram melhores, né? Poderemos chegar a isso, né? Romanos é uma pancada. A gente lê Romanos, né? E nós estamos lendo no grupo lá, e cada capítulo eu fico assim, meu Deus, parece que eu não sei aonde que eu estava, esses 30 e poucos anos, parece que eu não li isso aqui. É uma. Tem dia que parece que eu vou para dentro de buraco, tem dia que eu quero sumir, assim, tem dia que parece que eu sou triturada. E isso é gostoso demais, gente. Como é bom servir a esse Deus maravilhoso e bondoso. Bom, é isso, a minha participação, que a Dani já pregou aí para a gente, já ministrou muito, o André também cooperou aí no início, então eu só queria falar sobre essa passagem e honrar a vida das amadas aí, né? E de outras pessoas também, que eu não vou falar, senão eu vou falar até amanhã, de tanta bondade de Deus. Beijo no coração de vocês. Amém, amém. Mas é bom, né? A gente compartilhar Jesus, entender o propósito dele para a nossa vida e para esse tempo, né? Eu vou deixar para a semana que vem, que eu quero falar com vocês. Aí, semana que vem, a gente vai continuar falando sobre compartilhar Jesus. Eu acho que vamos dormir aí pedindo ao Espírito Santo que a bondade dele seja sobre a nossa vida. E semana que vem a gente vai com a fé. Deus é bom. Queria agradecer a Deus mais uma vez pela vida de vocês, que eu sei que é um tempo, como eu digo, que às vezes a gente tira, né, de algumas coisas, de um sono, ou de fazer uma janta, ou vindo do trabalho correndo, mas vocês estão aqui. Eu creio que é bênção para a nossa vida. Vocês têm sido uma bênção para mim. Muito obrigada. Cada uma de vocês, eu creio que esse tempo é uma semente que vocês estão lançando, e essa semente vai frutificar em nome de Jesus. E vocês vão ser cheias, cheias do Espírito Santo, e vão compartilhar Jesus. O que eu quero falar com vocês semana que vem vai ser sobre isso, a gente dá continuidade de compartilhar Jesus através de um instrumento, de uma ferramenta. E a gente vai seguir compartilhando Jesus através dessa ferramenta que o Senhor nos deu. Amo vocês, muito obrigada mesmo, que vocês possam ter uma noite cheia da presença do Espírito Santo. E até terça-feira que vem, se assim o Senhor permitir. Aí gostaria que a Paty, né, orasse para encerrar esse tempo aqui. Amém. Amém. Vamos orar. Estão me ouvindo bem? Senhor, graças te damos pelo teu plano perfeito, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua bondade, pelo teu amor, Senhor. Nós queremos ter esse amor, esse caráter de Jesus, Senhor. Nos ensina a cada dia, que possamos perseverar, Senhor, juntas, em fé, Senhor, juntas umas com as outras, em comunhão, orando umas pelas outras, Senhor, fortalecendo uma outra, Pai. Derrama, Senhor, a tua graça em nós, Pai, que possamos ser forjados a cada dia, Senhor, a cada dia, que o nosso caráter seja forjado a cada dia, Senhor, porque estamos aqui juntas perseverando, porque desejamos, Senhor, desejamos se parecer com Jesus, desejamos fazer a tua vontade, Senhor.
a vontade do Teu Espírito Santo, que possamos ser mulheres, Senhor, sensíveis à Tua voz, obedientes, Senhor. Assim como tantas essas, Senhor, que foi citado no livro, queremos ser mulheres que deixam a semente, Senhor, para as próximas gerações, Senhor. Amém. A semente do Espírito, do fruto do Espírito, que é Jesus, Pai. Muito obrigada, Senhor, por cada mulher aqui Obrigado, Deus. presente, aquelas que não puderam estar, Senhor, que o Senhor venha cuidar de cada uma, Senhor, nos ajuda, Senhor, a vencer dia após dia, um dia de cada vez, Senhor, que possamos desejar estar nesse lugar secreto, nesse lugar de comunhão com o Teu Espírito Santo, Pai, para que possamos, Senhor, guardar o nosso coração e a nossa mente, Senhor. Obrigada por cada Obrigado. vida aqui presente, Senhor, por cada familiar, cada família, Senhor, colocamos diante de Ti todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades, as nossas limitações, as nossas fraquezas, aquilo que não conseguimos vencer também, Senhor. O Senhor nos ajude a cada dia que possamos perseverar. Em nome de Jesus, tenhamos uma noite, Senhor, renovada. Amém. Renovada na fé, renovada no amor, renovada em cada fruto, e renovada na esperança de mais um dia estar contigo, sabendo que o Senhor é o que cuida de nós todos os dias. Muito Amém. obrigada, Senhor, por essa noite, Amém. por essa reunião. Em nome de Jesus. Amém.